Olá, CryptoPower! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de atualização. Vamos direto ao ponto falando não só de Bitcoin, mas também de S&P. O que pode acontecer nesta semana? Bem, primeiro, o Bitcoin ele já antecipou uma movimentação de alta muito interessante na semana passada e sim, tivemos um fechamento muito positivo. E o que pode deixar ainda mais otimista esse movimento do Bitcoin? É que o S&P, nesse atual momento, está trabalhando em um nível de suporte muito relevante. Observe que a gente tinha marcado dois suportes muito importantes. Principalmente, a gente também tinha comentado sobre essa zona de extremo medo, que foi uma zona salientada, inclusive em live. A gente falou que poderia acontecer pelo menos um pullback. Esse pullback aconteceu e agora estamos novamente nessa zona entre 4.155 pontos a faixa de 4.100 pontos. Esse nível, pessoal, é muito relevante como suporte dentro do S&P. Afinal de contas, a gente construiu toda essa estrutura aqui que gerou topos importantes e agora está sendo testado, o que pode ser um pullback muito forte, que deve favorecer ativos de risco também. Então, isso é, primeiro, um ponto aí para atenção. Se o S&P consolidar nesta região e vir abaixo, isso é um ponto de alerta que pode deixar, sim, a gente um tanto quanto mais atento para correções mais profundas em ativos de risco, mas nesse exato momento não é isso que acontece. O que a gente tem que ficar atento é o ativo está em um ponto importante de suporte. Então vamos dar uma olhada agora no gráfico do Bitcoin e seguir trazendo alguns insights para você. Mas antes eu quero convidar você para deixar teu like. Então clica aqui agora, deixa teu like também, se tu ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Antes de falar do Bitcoin em si, a gente vai dar uma olhada aqui na dominância, ela que está sim cada vez mais pujante. Estamos aí negociando num nível muito relevante, cerca de 54% de todo o capital cripto está empregado em Bitcoin. Isso é interessante e nos traz uma atenção especial. E em reversões de mercado, quem costuma liderar uma reviravolta aí, saindo de um período de bear market para um bull market, costuma ser o Bitcoin. Então isso também já é um indício para você que talvez não esteja muito atento ou talvez nem acredite no próximo bull market. Então, observe, nas últimas vezes, quem liderou o market foi o Bitcoin e essa vez, aparentemente, não é diferente. Então, vale aí uma atenção específica no Bitcoin na dominância. O Bitcoin pode estar liderando aí uma recuperação no mercado cripto. Quando a gente olha o gráfico da CME, que atualmente é a segunda maior bolsa que está negociando futuros, né, só perde para a Binance, temos alguns pontos relevantes. Primeiro ponto, os gaps que tínhamos na CME neste nível aqui dos 35.180 foi fechado. A gente ainda tem alguns pontos de resistência que são importantes, que estão plotados em vermelho aqui no meu gráfico, e a gente tem um ponto principal aí de atenção, que é essa zona aqui plotada em azul, que vai servir sim como um forte suporte. Afinal de contas, antes era uma resistência muito relevante de uma consolidação. Caso ela seja testada, vai ter um pullback clássico aí, pode ser um tanto quanto mais otimista para o deslocamento de preço. Quando a gente cai tempos gráficos, tá? Dentro da CME, a gente vê potencial para a continuidade de uma lateralidade. Principalmente, a gente pode perceber que neste atual momento, a gente tem na CME um gap aberto intradiário de 4 horas aí, na faixa dos 34.170. É bem possível que o Bitcoin ainda possa consolidar por um período um pouco maior nessa região, para depois sim gerar uma definição, seja de alta, né, uma definição com rompimento, pullback e continuidade, seja uma definição de baixa com rompimento, pullback e continuidade. O mais importante é a gente sempre ficar atento a esses gaps, pois eles podem ser drives importantes não só para operações, mas também para a defesa, né, compradora. Se o preço respeitar essa zona aqui compradora, é provável que ele feche e evolua, tá bom? Caso a gente venha fechar esse gap e evoluir abaixo com os zigue-zagues com continuidade, a gente pode estar vendo aí a luz de uma possível correção um pouco mais acentuada, mas não vai estar revertendo a tendência majoritária, que afinal de contas, quando a gente olha o semanal, é extremamente pujante, forte e não tem argumentos nesse exato momento para a gente esperar alguma reversão. O gráfico está com os zigue-zagues ascendentes, extremamente saudável. Temos um gap aqui embaixo que não foi fechado, talvez não seja, mas é sim um ponto de atenção caso ocorra uma reviravolta. Isso é um sinal que vai acontecer? Não. Não temos nenhum indício ainda que o mercado vai fazer uma correção tão acentuada.
Nesse exato momento, a maior probabilidade é que o preço continue lateral para ter continuidade para movimentos em testes de resistências mais altas. Bom, vamos agora dar uma olhada no Bitcoin intraday, tá bom, pessoal? Dentro dos gráficos intradiários, pontos importantes que temos aqui, primeiramente, topo anterior, 31.850, é uma zona que era o topo da última consolidação. Está aliado com a média móvel de 21 períodos que vem subindo no gráfico diário. É um ponto muito interessante. E o mais interessante para a gente ficar observando é justamente que o preço, ao chegar neste nível, vai demonstrar alguma força, tá, pessoal? É possível que ele consolide aqui, que a gente tenha uma correção no tempo com essa média móvel subindo, tá bom? Teste na média é justamente para a gente ter uma noção da tendência. Então, é um ponto muito importante a ser dito. Afinal de contas, não significa que o preço vai vir aqui embaixo, mas sim que é uma atenção que você deve ter justamente para a continuidade do movimento. Caso ocorra uma reversão, observe que ela pode acontecer em tempos gráficos menores e se for um movimento assim, a gente pode ficar atento neste nível para procurar alguma reação compradora e estar atuando neste movimento, a fim de se reposicionar em um possível pullback em uma zona que antes era resistência e agora tende a atuar como suporte. Zonas de maior oferta e demanda são importantes sim, e nesse momento que estamos em uma possível e contínua tendência de alta, a gente deve observar que tanto essa estrutura, que era o VAR do range anterior, vai ser um ponto de liquidez e que caso o preço volte a testar, vai demonstrar um certo suporte, assim como essas outras zonas plotadas aqui embaixo em azul, que serão zonas de bastante demanda, compradores querendo agir. Lembrando que no início desse mês, a gente comentou sobre a força do preço que estava sendo observada na defesa da VWAP do ano em 2023. Tá? Então, tem a VWAP em desenvolvimento, ela vem subindo atualmente na faixa aí dos 26.384. O principal ponto que eu quero trazer para vocês é que a gente ainda tem alguns alvos que podem ser atingidos com base no movimento projetado aqui do Bitcoin, principalmente considerando que dentro desta última pernada, se a gente for observar os gaps, principalmente, a gente ainda tem um gap vendedor aqui e aqui em cima. Então, esses movimentos são magnetos, tá? A zona dos 44.200 é sim um magneto para o preço, assim como a faixa aí dos 37.350. Eu ficaria bastante atento a esses níveis. Eles são gaps de barra, que são demonstração de forças tanto do vendedor quanto do comprador. E agora a gente está vendo os compradores neutralizando a pressão vendedora. É provável que a gente esteja iniciando sim um novo ciclo de alta e estamos construindo cada vez mais padrões que reforçam esse viés. Então é isso, galera. Eu espero que eu consiga ter ajudado vocês no vídeo de hoje. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui e também considere deixar teu like para não perder mais conteúdos como esse. Eu te vejo então na quarta-feira, ao meio-dia, em mais um Bom Dia Cripto. Até breve, meu forte abraço, ótima semana a todos nós. Falou!